Então, hoje eu quero falar com vocês, falar contigo que está me ouvindo nesse momento, está me vendo, sobre um vilão, um inimigo na nossa vida. Um inimigo, eu creio assim que número um, porque ele é o contrário da fé, né? Nós precisamos de fé para tudo que nós fizemos, fé sobrenatural, fé no natural, quer dizer, ninguém vai para uma parada de ônibus esperar o ônibus se não tiver fé que esse ônibus vai vir naquele horário, né? Então, o medo, ele bloqueia a nossa vida, né? É sobre o medo que eu quero falar, um pouquinho sobre o medo, mas mais sobre a solução que a palavra de Deus nos dá. Porque Jesus não disse que nós íamos ter uma vida sem medo, ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nunca teve medo de nada, ele é o exemplo de superação, ele é o exemplo de... Jesus fez tudo o que ele queria, né? Tudo que o Pai comissionou o Senhor Jesus para fazer, ele fez, nada impediu ele de fazer, mas nós somos impedidos na nossa profissão, somos impedidos nos nossos sonhos, somos impedidos naquilo que Deus nos comissionou para fazer por causa do medo. O medo, ele foi o primeiro sentimento que Adão e Eva conheceram quando eles separaram de Deus, quando pecaram. Já foi o primeiro sentimento que bateu neles, né? Então a Bíblia fala em Gênesis que eles, ouvindo a voz de Deus, alguns dizem que eram os passos, mas era a voz, Deus vinha conversando provavelmente com Jesus, como ele fazia já desde o começo da criação, e eles, ouvindo a voz, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Aquela liberdade com Deus, aquela segurança que eles tinham no paraíso, já logo eles perderam. Então, tanto que quando Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Né? Claro que Deus sabia, mas queria que Adão visse a sua situação, respondesse. Ele falou: eu ouvindo a tua voz, eu tive medo. Então, é também o sentimento que quando o bebê sai da barriga da mãe, né? Quando nós saímos, a primeira confronto com o mundo, assim, fora daquela proteção, o bebê já abre o bocão a chorar. Todos nós choramos, né? Porque nós já sentimos medo o mundo, né? Isso que o bebê só toma ciência de um pouquinho que é o mundo, né? Mas então esse mundo, ele é cheio de razões e motivos para nós sentirmos medo. E é o único lugar onde nós vamos ter segurança, né? Adão e Eva não sentiam medo antes de quando eles tinham esse relacionamento perfeito com Deus, por causa do relacionamento perfeito com Deus, por causa da segurança que eles tinham de que tinham um Deus, não conheciam o mal também, né? Eles que cuidava deles em tudo, e realmente eles eram protegidos e cuidados. E o medo, ele tem colocado milhões de pessoas na psiquiatria, né? Por trás de todas as enfermidades, dá para dizer todas, está o medo. As enfermidades emocionais, enfermidades físicas também. Tanto é que os médicos sempre dizem para não se estressar. Inclusive o estresse, ele vem do medo, porque quem tem certeza de que vai dar certo, quem tem certeza de que o horário vai dar, não vai faltar tempo, não tem estresse, né? Então a raiz de todo o mal para a humanidade, dá para dizer que está enraizado no medo, né? Então tem muitos remédios. Hoje as pessoas estão combatendo o medo de maneira muito simples, assim, tomando remédio, mas não estão tendo consciência, né, de que isso é um paliativo. Ele pode ajudar no momento, mas não é a solução definitiva para curar do medo, para libertar do medo, né? Então, o medo, em um certo sentido, ele é positivo. Quer dizer, uma pessoa que não tem medo de nada, uma criança, enquanto ela ainda não tem consciência e não tem medo de altura e tal, a mãe tem que cuidar, porque ele pode se atirar de um guarda-roupa para baixo, ele pode botar a mão no fogo e ainda não conhece o medo que ele precisa ter para poder se proteger. Então, uma certa medida de medo, ela é saudável para todos nós. Nós precisamos de um pouco de medo para nos proteger dos perigos, né? Mas quando é que o medo se torna uma doença? Quando ele toma uma dimensão além do normal, né? E essa dimensão além do normal, a maior parte de nós vive nessa dimensão. E quando ela toma uma proporção ainda muito maior, é onde nós caímos na doença do pânico, né? Inclusive a esquizofrenia.
Se formos olhar bem a raiz da esquizofrenia, o pior vilão é o medo, onde gera o controle, onde gera a fuga, né? Então nós vivemos com muitos medos. Uns têm medo do amanhã, outros têm medo do hoje, vivem fugindo do momento para viver o futuro. Então são medos que se manifestam nas pessoas de todo tipo. Agora, o que eu acho interessante é que o medo ele é contrário à fé, mas a palavra de Deus não está falando que tendo muita fé nós vamos combater o medo, mas está falando o quê? Um versículo que me chama muita atenção e já faz tempo, está em João, no capítulo 4, onde diz ali que o perfeito amor lança fora todo medo. Quer dizer, lança é jogar, mandar vazar mesmo, sair, né? Lançar para longe, não é assim, ai medo, sai, dá licença, sai daqui. Esse amor, quando ele chega, quando ele bate no nosso coração, quando ele toma a nossa mente, ele lança fora todo esse medo da nossa vida. E isso é um desafio, né? Já pensou? É um desafio, eu penso, parece ser tão simples, mas cadê esse perfeito amor? Né? Onde é que nós encontramos? Como é que ele chega em nós? Então, a Bíblia ela sempre dá soluções muito simples. Às vezes são tão simples que a gente acha que precisa para um problema tão grande, alguma coisa assim mais complexa, mais complicada. Então nós vamos ver nesse próprio capítulo de João, no capítulo 4, que no versículo de 9 a 10, né, está falando ali de que Deus nos amou, né? Deus nos amou. Então, como é que Deus diz que Ele nos amou? Porque Ele simplesmente diz, eu amo vocês? Não, Ele dá uma prova disso. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. E essa parte desse perecer é não viver com medo, né? Mas tenha a vida eterna. Então, e Ele diz que Ele prova o amor dele para conosco dessa forma. Teria muitas outras formas, claro, e tem muitas outras formas que são expressões do amor de Deus, mas aqui Ele está falando nisso, né? Que como Deus nos deu o Seu Filho, nos deu esse Redentor, nos deu essa solução, né? Ele então, no próximo versículo, ele fala, no versículo seguinte, no versículo 11, né? Que porque Deus nos amou dessa forma, então Ele nos dá o segundo mandamento, que é amarmos uns aos outros. Quer dizer, Deus não nos manda fazer algo que nós não tenhamos. É mais ou menos assim que a mãe da gente não manda a gente no armazém sem colocar o dinheiro na mão para a gente comprar tal coisa. O filho vai lá e compra uma melancia, mas não dá o dinheiro, a criança vai ficar apavorada. Mas se tiver, a mãe manda, né, e dá o dinheiro para cumprir com aquela tarefa. Assim é Deus, quando Ele manda que nós nos amemos uns aos outros, é porque Ele já nos amou primeiro, né? Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo, acho que 5 mais ou menos, Jesus é descrito ali como aquele que nos ama. Então, o que é esse perfeito amor? Né? Nesse mesmo capítulo, está dizendo ali que o amor ele é aperfeiçoado nisso, né? Nós conhecermos o amor de Deus e estarmos amando. Isso quer dizer que para vencer uma situação de medo, não quer dizer que eu tenho que ter uma situação bem matemática, receber o amor de Deus e ir lá amar alguém, não é assim, mas nós precisamos viver nesse fluxo, porque a própria Bíblia diz que se eu não amar o próximo que eu estou vendo, eu não posso dizer que amo a Deus que eu não enxergo. Então é algo que não é inseparável, né? É nós recebermos o amor de Deus e amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E dessa maneira, por que a gente pode entender como é que funciona, né? Então eu vou amar o meu próximo e entendo o amor de Deus, isso lança fora o medo? Lança. Por quê? Porque se muitas ações nós deixamos de fazer porque somos impedidos pelo medo, mas se a motivação maior for o amor a Deus ou o amor ao próximo, nós vamos vencer essa situação do medo, porque a força que o amor tem, ela é maior do que o medo, né? O amor é a maior força que tem no universo, porque ele é Deus, Deus é amor. Então nós diminuímos assim, é como se o amor não tivesse muito pouco poder, tantas outras coisas têm poder, mas o amor é a força maior do universo, né? Ela é maior que a fé, ela é maior que a esperança. E tanto que
1 Coríntios 13, onde o amor é descrito, né, ali está dizendo que a esperança um dia vai acabar. A fé pode ser uma experiência. Nós podemos ter uma fé hoje, amanhã já não ter por algum motivo, mas esse amor de Deus, ele fica solidificado no nosso coração, né? E esse amor, ele permanece, né? Alavanca aquilo que nós precisamos nas ações da nossa vida. Eu tenho tido assim muitas experiências de coisas que eu não quero fazer por algum medo, mas por amor a Deus ou amor a alguém, isso me motiva a vencer aquele medo. Por exemplo, um desses é esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje. Estava gravando eu mesma, né? Me gravando, então parecia que não era fácil. Mas no momento que alguém veio me filmar hoje, eu tenho uma pessoa na minha frente, já mudou um pouco assim a minha perspectiva. Tem alguém me filmando. Quer dizer, uma coisa totalmente inexplicável, porque é igual alguém a me ver, né? Mas eu senti medo, eu não vou fazer isso. Mas por que eu estou fazendo? Porque eu quero compartilhar daquilo que eu mesma tenho recebido, daquilo que eu tenho vivido e daquilo que mesmo Deus tem me falado. Compartilha, né? Para alguém vai ajudar, alguém vai se esclarecer melhor nisso, né? E também tem um versículo que está em Efésios, né, onde o apóstolo Paulo ele descreve ali que ele dobra os joelhos para orar, e uma das coisas que ele pede ali é que aquelas pessoas conheçam a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que esse amor excede todo entendimento. Para quê? Para que então eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Então é conhecendo o amor de Deus e colocando esse amor em prática que nós podemos ser tomados da plenitude de Deus. E tomados da plenitude de Deus, não tem como o amor ser o Senhor na nossa vida, ser aquela coisa que nos rege, né? Porque tem pessoas que vivem mais direcionadas pelos sentimentos de medo, sentimentos de medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo de... que elas não é como se o Senhor Jesus não fosse Senhor nas suas vidas, apesar de conhecê-lo, né? Como se aquilo que é para reger a vida acaba se tornando pequenininho, e o medo que é para, na verdade, nem existir, né? Nem para ser pequenininho, acaba sendo aquilo que guia a vida, né? Aquilo que direciona, aquilo que... E Deus quer que nós sejamos livres, Deus quer que nós sejamos pessoas que se superam, pessoas que possamos fazer tudo aquilo que nós desejamos fazer. Isso é liberdade, né? O medo, ao contrário, ele nos aprisiona. São poucas pessoas que se dão conta disso e entendem que é importante vencer, né? Dentre os povos, aqueles que atacavam Israel, eram os heteus, os jebuseus e tantos eus, né? Os fariseus são aqueles que... pela descrição do tipo de ataque que eles faziam em Israel, o fariseu ele incorpora o medo, incorporava. O que é que eles faziam? Eles pressionavam Israel num canto até a costa, e ali os israelitas então eram vencidos pelos fariseus. São poucos reis, eu não sei se não foi só o Davi, que conseguiu combater os fariseus e vencê-los, né, até o fim. E Jesus quer, o Senhor, ele quer que a gente vença o medo, o fariseu na nossa vida, né? Então essa é uma receita simples, né? É algo que nós devemos manter na nossa mente bem claro, que o perfeito amor, esse amor aperfeiçoado em nós, conhecendo o amor de Deus e pedindo, inclusive podemos pedir ao Espírito Santo para nos revelar, para aprofundar esse amor em nós, e colocando também em prática esse mandamento de amar o próximo, que isso vai lançar fora da nossa vida todo medo. Pode não ser num dia só, mas é um exercício diário, e cada dia nós vamos vencendo mais, né? Porque nosso andar é assim, de fé em fé e de glória em glória, nós vamos vencendo. Amém?